Olá, estamos aqui na ASCO 2019 em Chicago. Vamos fazer agora um wrap-up. O que foi mais interessante, que a gente julga que é relativamente practice-changing ou consolida algumas das nossas práticas do dia a dia. Estão comigo hoje o Dr. Carlos Barros, William, Fábio Cater e Fernando Maluf. O Caio não pôde estar conosco, que é o editor convidado, e o Fábio Cater, que é o nosso super expert de gastrointestinal, vai então nos dar alguns pontos interessantes de gastrointestinal. Vamos começar com o Barros sobre mama. Barros, adjuvância, neoadjuvância, metastático, alguma coisa que o nosso ouvinte deva realmente manter na cabeça? Antônio, eu selecionaria 3 abstracts para mencionar, assim, saindo da ASCO. Um conceito importante para todo mundo é que muitos dos conhecimentos que são apresentados aqui levam, de uma forma geral, 2 ou 3 meses para que a gente consiga depurar, e muitas vezes, muitas coisas a gente começa realmente a perceber a sua importância daqui a algumas semanas, quando a discussão começa a acontecer de uma forma mais, digamos, intensa. Mas tem na área de mama 3 abstracts que eu gostaria de mencionar. O primeiro é a atualização da sobrevida do Impassion 130, que, como vocês sabem, é o estudo que demonstrou que a adição de atezolizumab, uma imunoterapia, a nab-paclitaxel, como primeira linha em pacientes triplo negativas que têm expressão de PDL1, né, de acordo com um teste SP142, medindo o PDL1 nas células imunes, mostrou vantagens importantes de sobrevida. Né? Sem entrar em toda a discussão da validade estatística ou não do cálculo, né, a implicação clínica desse resultado certamente tem que ser valorizada. O benefício em PFS já tinha sido mostrado e é definitivo no congresso da ESMO do ano passado, e o benefício em sobrevida, agora com mais 6 meses de acompanhamento, diminuiu um pouco, mas porque o grupo controle aumentou a sua sobrevida em até 18 meses, mas o grupo que foi tratado com imunoterapia continua mostrando 25 meses em média de sobrevida. Quer dizer, de certa forma, consolidando, né, o resultado de um benefício clínico, algo que, que repercute na vida dos nossos pacientes. Então, certamente é algo positivo nessa apresentação da ASCO. E o Brasil, acho que é o segundo país do mundo a aprovar, depois dos Estados Unidos, gás. A gente não vê isso toda hora, tá certo? E ressaltando alguns pontos que o Barros colocou, primeiro, não é qualquer anticorpo. 2, não é na célula tumoral, mas nas células imunes. Se você olhar só na célula tumoral, só 9% tem expressão de PDL1, enquanto que nas células imunes, 40% desses pacientes com tumor triplo negativo tem expressão aumentada de PDL1. E é o anticorpo da Roche-Ventana, SP142, e não, por exemplo, de pulmão, que é o 22C3 da MSD. Então, esses detalhes não são pequenos e é importante. E o aumento de sobrevida global, 30% de redução de risco de morte, é um número importante. Entretanto, Antônio, deixa eu não te contradizer, né? Quem seria eu para fazer uma coisa não, dessa? Você pode. Você Mas, tem que do ponto de vista prático, eu acho que esta situação do teste dessas pacientes, eu acho que está em evolução. Né? Eu acho que vai ser muito difícil, não só para a mama, para as outras áreas, né? Lidar com esse cenário para identificar os pacientes. Em câncer de pulmão, por exemplo, existem vários estudos que dizem que alguns dos anticorpos são muito semelhantes. Mas o SP142 é o de menos sensibilidade e é o que detecta menos pacientes. Então, uma coisa que a gente está solicitando é que seja feita uma análise do Impassion 130 usando os outros anticorpos que já estão no mercado e muito mais facilmente, né, disponíveis. Mas ainda não é padrão. Não. Longe de ser. Definitivamente não é nada. E a aprovação é só para SP142. Isso é importante. Mas do ponto de vista prático, eu acho que esta vai ser uma discussão, porque identificar mais pacientes e eventualmente facilitar esse processo da identificação
vai ser absolutamente fundamental para a implementação e a divulgação desse benefício. William, me relembre, mas se eu me recordo no Blueprint outros estudos de correlação de 22C3, o 263, o SP142, o SP142 é o que mais outlier ficou, né? A maioria tinha uma forte correlação, ele foi mais outlier, mas foi o que foi usado no estudo. Acho que a gente não tem opção até. Sem dúvida. Em câncer de mama tem menos informações em câncer de pulmão, mas tem 2 estudos que fazem essa correlação. Um deles usando o SP142 e que tem o mesmo tipo de performance. Então, assim, é muito importante. Esse foi um monstro que o FDA criou e que vai ter que ser resolvido de alguma maneira. Cada um tem o seu companion test. Não pode. Até uma hora, um dia vai arrumar isso. Mas por agora eu acho que a gente não deve usar nenhum outro anticorpo para justificar o uso do atezolizumab. Eu acho que é importante. Segundo ponto, o atezo já está no mercado, óbvio, na ampola de 1.200 e a ampola de 840, que é como foi feito o estudo, 840D1D15, vai estar precificada daqui a pouco. Acho que está na iminência de precificação. Isso. Então, é NEB paclitaxel com atezo 840D1D15 e o NEB é D1815 a cada 4. Então, isso é Impassion 130. O segundo abstract que eu queria destacar, assim, de novo, hot off the press, é a apresentação que foi feita em relação à duração de letrozol ou de inibidor aromatase adjuvante, que foi feita pelo grupo italiano de câncer de mama. E este estudo confirma uma dúvida que a gente já vem discutindo há muito tempo e que indica, praticamente, não vou entrar nos detalhes dos números, mas indica que o benefício de usar 7 anos, né, de inibidor de aromatase parece ser suficiente como para segurar os resultados de pacientes, né, na situação adjuvante. Então, do ponto de vista prático, esse estudo de alguma forma confirma alguns dos estudos anteriores, né, e acho que se poderia dizer que utilizando um inibidor da aromatase por 7 anos de adjuvância, né, seria suficiente em termos do melhor controle possível ou do melhor resultado possível. Né? Se usa, eu acho que pouca gente já faz aquele switch de tamoxifeno e depois passar para o inibidor de aromatase. Depois de 2 ou 3 anos de tamoxifeno, 5 anos de inibidor de aromatase pareceriam ser também razoáveis nesse cenário. Então, isto acho que meio que bota uma pá de cal nessa discussão. Entretanto, houve também uma apresentação do grupo do Atom, né, que eventualmente fez uma análise num subgrupo dos pacientes usando o Breast Cancer Index, que é um teste genômico que eventualmente poderia estar se colocando, como já vem com alguma informação prévia, a prever quais são as pacientes que eventualmente depois de 5 anos precisam a continuação do tratamento. E eles fazem algumas análises ali, tentando identificar pacientes de mais alto risco que poderiam precisar continuidade aí de tamoxifeno, como foi feito com o estudo Atom. A transferência desses dados para usos de inibidores de aromatase ainda não dá, né, completamente para ser realizado. O position paper da ASCO coloca baixo risco 5 anos, alto risco até 10 anos e deixa um pouco vago, porque, obviamente, tem doentes com 10 linfonodos que não foram devidamente representados nesses estudos. Esses pacientes, eu com certeza estendo até 10 anos. O Breast Cancer Index, finalmente eu consegui rever com mais detalhe. Eles usam o Breast Cancer Index, tem 2 partes, prognóstico e preditivo. Eles usaram o preditivo, então isto é, quem é sensível à hormonoterapia, se for sensível à hormonoterapia, poderia ter ganho e manter. E o RASO foi da ordem de 0,30 e pouco. E quem não é sensível não teve vantagem, o RASO da ordem de 1. Então, pode ser usado. Eu uso o Breast Cancer Index em pacientes que toleram muito mal e têm risco muito alto. Então, eu falo, olha, a senhora está tolerando muito mal, talvez a senhora não esteja derivando o benefício da hormonioterapia. Uma pergunta muito prática que foi feita na discussão, Antônio, e que eu gostei muito.
um dos participantes levantou e fez a pergunta, mas então, me explica, tu vai ter que fazer um teste no início, o Oncotype, para dizer se vai precisar de quimioterapia ou não, e depois dos 5 anos vai ter que fazer outro teste para saber se tem que continuar com a hormonoterapia. Mais $4.000. Aí ficou muito interessante a discussão, porque não temos resposta para isso. Enquanto os custos desses testes sejam tão altos quanto são, vai ficar muito difícil justificar esse tipo de conduta. Na mama, eu acho que aquele paper apresentado pelo grupo do Otto Metzger, o Otto acho que apresentou o próprio paper da heterogeneidade da biópsia, eu achei interessante também. Alguém pode dizer, será que nós temos que biopsiar? A heterogeneidade do HER2 nós estamos falando. Então, por exemplo, você tem uma área que vem um R de 3 e pouco, aí você faz numa outra área, vem um R de 1 e pouco. Esses pacientes tendem a responder menos, o PCR rate foi mais ou menos metade do que quando ele é homogeneamente amplificado. E pode-se dizer, será que eu tenho que fazer biópsias em várias partes do tumor para analisar? Será que se for tudo homogêneo, o TDM1 pode dar conta sem precisar do esquema agressivo? A resposta é não. Esse é um estudo exploratório. Natural. O assunto da heterogeneidade das pacientes com doença HER2 positiva está muito, muito quente. Como definir heterogeneidade é uma das coisas mais difíceis neste momento. O que a gente está em comunidade detectando é que, de fato, nem todas as pacientes HER2 positivas são iguais e nem todas respondem ao tratamento da mesma maneira. Claro, quando a gente começa a ter diferenças de 5%, 10%, com quase curando a maior parte das pacientes, esse tipo de pergunta começa a ficar cada vez mais interessante. Mas o que já tem dados em relação a selecionar as pacientes de acordo com a expressão molecular, de acordo com o PAM50, sabemos que receptor hormonal positivo e negativo tem comportamento diferente, embora a gente não usa esse tipo de informação tão frequentemente como deveria. E agora, lá no Dana-Farber, num grupo pequeno de pacientes, eles fizeram biópsias, 2 biópsias, pelo menos em 2 lugares, e não é surpreendente de que os resultados são distintos. Em alguns lugares os tumores eram HER2 positivos e chegou em algumas situações a mostrar outros lugares em que o tumor era HER2 negativo. Imaginem quanto que isso pode ter implicâncias clínicas. Mas, pessoal, ainda não é algo que a gente deva aplicar na prática clínica. Mas o último estudo que eu gostaria de, eventualmente, ressaltar na área de mama é o estudo MONALEESA 7. A revolução que os inibidores de CDK4 e CDK6 estão fazendo neste grupo de pacientes receptor hormonal positivo é algo, obviamente, reconhecido por todos nós. Ainda não tínhamos, até este estudo, nenhuma evidência mais definitiva de estudos randomizados com perspectivas de mudar a sobrevida. E este estudo MONALEESA 7, ele foi conduzido em um grupo de pacientes pré-menopáusicas que foram tratadas ou com tamoxifeno inibidor da aromatase, o grupo de tamoxifeno foi por volta de 20% a 25% só da amostra, comparando a mesma hormonoterapia com ribociclib. Os resultados de sobrevida livre de progressão já tinham sido apresentados, eram positivos e completamente alinhados aos resultados dos outros inibidores de CDK4 e CDK6, com uma diferença de aproximadamente 10 meses em PFS. Então ficava toda essa conversa de se é que esse benefício em PFS vai se traduzir numa vantagem em sobrevida nesse grupo de pacientes. Os estudos anteriores que tinham sido já apresentados, o único que tinha dado de sobrevida, os 2 que tinham dado de sobrevida era o estudo PALOMA 1, onde a sobrevida foi negativa, mas foi um estudo de fase 2 que não estava preparado para fazer essa análise, e a sobrevida foi por volta de 36 meses nos 2 braços de tratamento. O outro estudo que mostrou vantagens de análise de sobrevida foi o PALOMA 3, onde palbociclib e fulvestranto foi comparado com fulvestranto e os resultados não foram positivos na população em geral, mas também o estudo não tinha números para esse tipo de análise. O MONALEESA 7 mostrou, sim,
uma vantagem de sobrevida. E aqui tem alguns detalhes que são importantes, né, que a gente discuta. Né? A sobrevida do grupo controle com letrozol foi de 40,1 meses, né? Completamente alinhado com o que a gente poderia esperar com os inibidores de aromatase na situação atual. Então, se uma paciente, né, com câncer de mama metastático, receptor hormonal positivo, primeira linha, começa com o inibidor de aromatase, seja lá qual for deles, né, a expectativa de vida mediana dessa paciente é por volta de 40 meses. Né? Isso está absolutamente consistente, o resultado do grupo controle está de acordo com isso. Entretanto, o grupo de ribociclib com letrozol, da combinação, não alcançou a mediana, né? E apresentou no hazard ratio um benefício de 29% no risco de diminuição da mortalidade. Então, o resultado estatisticamente significativo se atingiu o limite pré-especificado, né, de vantagem de sobrevida, então o estudo foi terminado. Né? E essa é uma preocupação. Em termos absolutos, foi de 46% para 70% aos 3 anos, aos 42 meses. Um número, 24% de ganho absoluto é um número que ninguém pode questionar a magnitude do ganho clínico que isso sem dúvida. O problema, Antônio, com isto é que é muito mais fácil vender um número objetivo. Por exemplo, no Cleopatra, se apresentaram os resultados finais de sobrevida global. A sobrevida mediana global com pertuzumab, trastuzumab e taxano é de 57,1 meses. Certeza. Né? Primeira linha, metastático, HER2 positivo. Então, tu ter um número assim é absolutamente fundamental, em vez de eu te dizer que eu vou diminuir 30% as chances de mortalidade. Então, né, a gente faz votos para que esse continue sendo apresentado. Então, isso é acompanhado. Para mim, Mona Lisa era para estar em sessão plenária, ao invés do Laratumab, óbvio. O outro ponto é que as curvas se separam, como esperado, no final, né, do acompanhamento, e ainda tem muito paciente, né, que não, eventualmente, teve nenhum evento e está sendo acompanhado. Então, a estabilidade, né, desses achados precisa ser confirmada. Mas eu concordo contigo, né, a percentagem de pacientes aos 42 meses que está viva, né, é mais de 70% versus 40%, é absolutamente, né, fantástico. Então, eu acho que isto dá mais sustentação à ideia de que esses agentes estão aqui para ficar. Algumas questões que precisam ser colocadas para a gente, né, analisar isto cientificamente. A primeira delas, ainda não temos elementos para selecionar pacientes que poderão não ser necessariamente beneficiados com isto. E a discussão que o Dr. Ângelo de Leo fez depois dessa apresentação foi absolutamente brilhante. Eu recomendo, né, que vocês olhem esta discussão pelo Ângelo. Né? E ele coloca, né, um critério de seleção que é extremamente importante, que é a sensibilidade prévia à hormonioterapia. Né? E a vantagem de sobrevida, tanto no Mona Lisa 7 quanto no estudo do SWOG, que foi recentemente publicado pela Meta, né? New England Journal of Medicine, com 7 anos de acompanhamento médio, mostra que o benefício em sobrevida destas intervenções, ou a combinação de agentes, ou o ribo com o letrozol, né, é no grupo de pacientes com doença sensível. 60% dos pacientes tinham essa situação. Nos outros 40% de pacientes, né, que tinham doença primariamente resistente ou mais resistente, não havia diferença, né, de sobrevida. É uma análise subgrupo provocadora, não serve ainda como para a gente utilizar em prática clínica, mas avança nessa discussão que eu acho que é absolutamente fundamental, né, que a gente precisa aplicar conceitos de seleção de pacientes no grupo de pacientes com receptor hormonal positiva. Não podemos continuar fazendo estudos e tratando as pacientes como se todas elas fossem iguais.
e a gente precisa desenvolver biomarcadores e critérios nesse sentido. Muito bom. 10 segundos sobre Oncotype. Então, o Joe Sporano apresentou os dados incorporando o critério clínico usado no MINDACT, Clinically High Risk, Clinically Low Risk. E ele pegou, então, os mesmos dados e falou, como fica se eu incorporar agora o critério do MINDACT? Então, eu pego uma mulher na pré-menopausa e tem o mesmo Oncotype, vamos pôr um Oncotype de 22, e ela é Clinically Low Risk ou Clinically High Risk. O que ocorre? Então, duas perguntas. É mais sensível à quimio ou não? Muda o prognóstico ou não? E você usaria isso na sua prática? Eu acho que é importante, eu ainda não consegui, né, isso aconteceu há 2 dias, né, digerir aquela apresentação que o Sparano fez. Né? Mas eu continuo sendo, propagando a ideia do teste Barrios, né? Do Barrios de X? O Barrios de X. Ele dá uma olhada e fala, não precisa de química. Quem sabe tu fala do Barrios de X, né? O Barrios de X é um teste que está em evolução, ele é mais barato, você manda $1.000 para o Barrios, não precisa ser Não precisa do... Ou para a LACOG, você pode também fazer uma pequena doação. Doação ao LACOG, sem dúvida nenhuma. Pesquisa. E aí ele diz dá químio ou não para o paciente. A base desta discussão, que a gente vem tendo já há bastante tempo, e que é extremamente interessante e provocadora, é que se a gente vê, né, o único estudo prospectivo que eventualmente, né, aborda esse tipo de questão é o estudo Soft Text, onde os médicos que colocavam as pacientes todas premenopáusicas no estudo, selecionavam se a paciente precisava ou não precisava de quimioterapia. Não tinha teste baseado em parâmetros clínicos. Gânglios, grau do tumor, tamanho do tumor, etc. Todas as coisas clínicas que a gente tem disponíveis no laudo da patologia. E a curva das pacientes que eventualmente não receberam quimioterapia, selecionadas pelos médicos sem nenhuma suporte genômico, é absolutamente superponível com as curvas do Oncotype. De 0 a 10. De 0 a 10, né? De 0 a 10. Então a gente consegue dizer quem são as pacientes que não precisam de quimioterapia. Então, do ponto de vista prático, nesse tipo de questão, né, uma das coisas que poderia, mas não foi feita, e é uma provocação, obviamente, né, é colocar um braço controle nesses estudos com a opinião do médico, né? E ver o que acontece com a sobrevida dos pacientes. Mas, de qualquer jeito, a minha campanha nesse sentido é pelo fato de que não é realista nós pensarmos que este teste vai estar disponível para todo mundo. Não, infelizmente né? não vai. Então, as pessoas não precisam se sentir culpadas, né, de que eventualmente estão fazendo algo completamente equivocado, né? Se usarem só parâmetros clínicos. Que os critérios clínicos são capazes, quando aplicados razoavelmente, de fazer previsões muito razoáveis em algumas situações. Claro, não vai aplicar a todos os pacientes, e se a gente tem condições de usar os testes genômicos, por favor, vamos em frente e vamos usar isso, porque qualifica o atendimento. Mas não também se sentir desesperado, porque isto é o último problema. Mas de uma maneira simplista, ele coloca um slide onde, se você tem o critério clínico, ele claramente aumenta o risco. Então, o risco de recorrência não é só o valor do Oncotype. Então, se a pessoa era clinically high e tinha um Oncotype de 22, o risco quase que dobra mais quando comparado com clinically low risk. Então, o parâmetro clínico, como foi colocado, pesa na equação. E isso influencia o médico no processo decisório. E, inclusive, ajuda naquele grupo de 21 a 26, que eventualmente 21 a 25, que eventualmente foi apresentado na sessão plenária do ano passado, né, onde havia uma dúvida nas mulheres pré-menopáusicas de usar quimioterapia ou não. Então, é algo que a gente precisa usar, não tenho dúvida de colocar os aspectos clínicos em cima do... E o MINDACT já tinha mostrado que isso era factível. Isso é verdade. Bom, vamos agora para
Cabeça, pescoço e pulmão. William, cabeça e pescoço. Primeiro, parabéns, Barrios, pela discussão da mama hoje. Congratulations. Parabenizar Foi a também. melhor discussão. Com certeza, você não pode morrer sem ver a discussão do Barrios hoje. Nós temos também alguns brasileiros que destacaram muito. A Angélica Nogueira, que deu uma sessão educacional sobre a vacina de HPV. O Rodrigo Munhoz, que deu sessão educacional de sarcomas. Parabéns também. O Carlos Sampaio, que falou sobre qualidade. O programa de natural, qualidade. COPE, acho que é o programa da ASCO. Parabéns, Sampaio. Então, eu acho que esse ano foi fantástico. E o William deu sessão oral na cabeça e pescoço no programa de quimioprevenção, um projeto que ele faz há anos no MD e colhe-se frutos anos e anos depois. William, parabéns. Fale um pouco, alguma coisa muda cabeça e pescoço? Então, em cabeça e pescoço, acho que se a gente for olhar para os estudos que são practice changing, o primeiro deles são os estudos de carcinoma de nasofaringe. Então, foram 2 estudos que foram feitos na China. Lembrar que no sul da China a gente tem uma incidência muito grande de carcinoma de nasofaringe. Praticamente todos os pacientes têm tumor relacionado ao EBV. Então, essa é uma diferença importante. No Brasil, provavelmente 75% dos pacientes têm tumor relacionado ao EBV, se a casuística for igual aos dos Estados Unidos. De qualquer maneira, o tratamento padrão para carcinoma de nasofaringe tem sido quimio-radioterapia concomitante e sempre existe uma discussão se a gente deve fazer adjuvância ou não. A adjuvância ela é muito mal tolerada depois da quimio-radioterapia concomitante e tem um estudo asiático mostrando que ela talvez não traga muito benefício. Mas como o risco de recorrência à distância desses tumores é muito alto, a gente sempre achou que faltava tratamento sistêmico para esses pacientes. A quimio de indução ela é muito mais bem tolerada do que a quimio adjuvante, depois da quimio-rádio. Então a ideia dos estudos chineses foi fazer quimioterapia de indução seguido de quimio-radioterapia. Então o primeiro estudo, que talvez seja o estudo mais importante e mais robusto, usou quimioterapia com cisplatina e gemcitabina, seguida de quimio-rádio, versus quimio-rádio upfront. E esse estudo mostrou um ganho de sobrevida, é um estudo grande, um ganho inequívoco, e ele foi inclusive publicado simultaneamente no New England. O segundo estudo usou quimio de indução com platina e 5-FU, seguido de quimio-rádio com cisplatina, versus quimio-radioterapia upfront, também mostrou ganho de sobrevida. Então a gente tem pelo menos 3 ou 4 estudos de quimio de indução seguido de quimio-rádio em carcinoma de nasofaringe, mostrando ganho. Que opções você coloca no MOC? No MOC a gente já vinha utilizando essa estratégia com base em alguns estudos de fase 3 que já tinham sido apresentados e estudos de fase 2. Eu acho que a mensagem de todos esses estudos é que o paciente precisa de alguma quimioterapia. Dentre essas opções eu deixaria cisplatina e gemcitabina, cisplatina e 5-FU, TPF e cisplatina e docetaxel. Perfeito. Eu particularmente gosto muito de cisplatina e docetaxel, mas acho que qualquer uma dessas opções está ok. Então isso foi em nasofaringe. Em cabeça e pescoço, a gente teve um estudo bastante interessante em glândula salivar, HER2 positiva, com TDM1, número pequeno de pacientes, mas praticamente todo mundo respondeu, muito ativo. A crítica desse estudo Qual é é que a eles... frequência, William, nos tumores sérios? Então, eles pisaram um pouquinho na bola nesse estudo, porque eles não conseguiram dizer pra gente qual era a histologia que eles estavam estudando. Geralmente, HER2 vai ser amplificado em tumor de glândula salivar nas histologias do tipo carcinoma ductal. Então, em carcinoma ductal, geralmente 25% a 30% dos pacientes vão ser HER2 positivos, usando o mesmo critério que a gente usa para a mama. Eles não conseguiram digerir qual que era a histologia da glândula salivar. Então, um pouco de cuidado, glândula salivar não é tudo a mesma doença, mas carcinoma ductal, ou talvez os carcinomas pouco diferenciados, os adenocarcinomas, fica ligado, pede HER2, e agora a gente já sabia que tratamentos anti-HER2 eram ativos nessa doença, agora mais uma confirmação com TDM1. Acho que esse é um estudo importante. E aí, em doença metastática, a gente teve a atualização do estudo de pembrolizumab na primeira linha para pacientes com SEC metastático de cabeça e pescoço. Então, esse estudo Keynote 048 é um estudo bastante complexo. No braço padrão, ele usou o esquema Extreme, que é platina, 5-FU e cetuximab. E tinham 2 braços experimentais. Um braço era platina, 5-FU e pembrolizumab, e o outro braço era pembrolizumab monoterapia. Então, a primeira comparação que eu queria comentar é a comparação do Extreme versus platina, 5-FU e pembrolizumab.
Então, se a gente olhar para todos os pacientes, independentemente de expressão de PDL1, claramente essa combinação foi superior em termos de sobrevida global. Então, aumentou a sobrevida global, independentemente da expressão de PDL1. As taxas de resposta foram muito parecidas, em torno de 35%. Mas eu acho que esse é um estudo clean, essa comparação é uma comparação clean. Então, hoje em dia, a gente considera como um tratamento padrão agora a combinação de químio mais imunoterapia com Igual ao pulmão. Igual ao pulmão. A diferença aqui é que o esquema de quimioterapia que foi usado foi platina e 5-FU. Tá? Agora, a outra comparação é uma comparação um pouquinho mais complicada da gente analisar. Então, é o pembrolizumab monoterapia versus o esquema extreme. Então, quando a gente faz essa comparação, a gente vê um ganho de sobrevida global nos pacientes que são PDL1 positivos pelo critério CPS maior ou igual a 20. Então, CPS leva em conta a análise nas células inflamatórias também. Então, quando é maior ou igual a 20, você tem um ganho de sobrevida global. Quando é maior ou igual a 1, você tem um ganho de sobrevida global. Quando você olha para a população como um todo, a sobrevida global não foi maior. Só vou alertar o pessoal dessa terminologia. Então, você tem TPS, que é Tumor Proportional Score. Você tem, quando combina tumor e células imunes, o CPS, Combined Proportional Score, e você tem quando é só células imunes, Immune Cells, fica como foi, por exemplo, no Impassion. Então, só para você. Então, esse é CPS, Combined Proportional Score. Continua, é só um alerta ali, porque para quem a gente não está tão familiarizado. E o anticorpo que foi usado foi o 22C3, que é o que a gente usa para pulmão também, exato. MSD. E basicamente, então, se a gente pegar os pacientes com CPS maior ou igual a 20 ou maior ou igual a 1, você tem esse ganho de sobrevida. O grande problema é que a taxa de resposta foi menor e a sobrevida livre de progressão, quando você olha para a curva, ela cai muito rápido, depois ela estabiliza. Então, essa estratégia de monoterapia na primeira linha tem que ser muito bem pensada. Só para quem não pode tomar químio. Para quem não pode tomar químio ou para quem, se progredir, você vai conseguir fazer um resgate para esse paciente. Então, por exemplo, paciente que tem pouco volume de doença, pouco sintomático, esse talvez você pode brincar um pouquinho com monoterapia. Mas é um paciente que é a minoria dos pacientes com cabeça e pescoço. Você acha que dá para curar com químio imune? Follow-up é muito curto ainda, não dá para saber. Tá bom. Follow-up é muito curto. Então, fechamos cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço foi isso, basicamente. Pulmão, alguma coisa mudou ou é só atualização e a gente fica feliz com a atualização? Pulmão, eu diria que assim, a gente teve um olhar para o passado e um olhar para o futuro no pulmão. Foi muito interessante. As novas drogas. Novas né? drogas e novas atenção. estratégias. Então, se a gente pegar pulmão ressecável, olhar para o passado. Então, os japoneses fizeram uma análise retrospectiva de tumores estádio 1 que receberam ou não quimioterapia. Porque a gente não usa quimioterapia para a maioria dos pacientes no estádio 1, quimioadjuvante. E o que eles conseguiram provar numa análise retrospectiva é que quem tem componente invasivo maior que 2 centímetros, invasão linfovascular ou invasão de pleura visceral, Vale a pena. Vale a pena fazer químio. Tem alguns problemas, porque é retrospectivo. No Japão se usa muito quimioterapia baseada em fluoropirimidina, com monoterapia. S1, aquelas coisas. Né? Então é um pouco estranho, mas eu acho que alerta a gente de que talvez aqueles pacientes que a gente acha que são de bom prognósticos e que em geral a gente não usa químio, talvez a gente tenha que olhar com cuidado o anatomopatológico desses pacientes. E a outra coisa que eu falo que é um olhar para o passado é comparação de cisplatina e vinorelbine versus cisplatina e pemetrexed na adjuvância. Então, um estudo japonês mostrando que a cisplatina com pemetrexed, eles queriam mostrar superioridade, não foi superior, mas foi muito parecido com cisplatina e vinorelbina, mais bem tolerado. Então, a gente já fazia isso, então quando as seguradoras cobrem, a gente faz. Justifica. E, então, eu acho que só vem sedimentar essa estratégia. Né? O que eu diria de olhar para o futuro do paciente ressecável são as estratégias de imunoterapia neoadjuvante. Não é padrão para nada ainda, mas parece que é muito ativa. Então, inclusive, um dos meus estudos, o NeoStar, foi apresentado na sessão oral também. A minha orientanda apresentou a Tina Cascone, um estudo que eu desenvolvi nos Estados Unidos. Então, Ipi/Nivo neoadjuvante parece ser bem ativo. Monoterapia mesmo, com 2 ciclos, pouco, não precisa de muito. Não, né? foi um ciclo só, na verdade. Ciclo, não precisa de muito, porque tumor lá presente, você consegue resultados fantásticos. Né? Qual foi o PCR rate? A taxa de, a gente chama de resposta patológica menor maior, que 10%, que é menor ou igual a 10%. Menos de 10 viável, né? Células viáveis. Ipi/Nivo foi 33% de major pathological response rate. Um tiro só. E a combinação de químio com imuno muito ativa também na neoadjuvância. Então, nada para a gente usar agora, mas é olhar para o futuro, isso vai chegar. Né?
Se a gente for olhar para doença metastática, então vamos começar com olhar para o passado. A gente tentou refinar tratamento de manutenção depois de quimioterapia. Então, 2 estudos grandes olhando para manutenção com bevacizumab mais a pemetrexed. E esses estudos basicamente mostram que para a grande maioria dos pacientes fazer a manutenção dupla talvez não seja necessária. Eu diria que o estudo que olhou para platina e pemetrexed e bevacizumab, seguido de beva isolado ou beva mais pemetrexed, ele foi um estudo negativo, mas quando você olha para as curvas se separam e o braço controle foi muito superior do que eles tinham estimado. Então acabou sendo um estudo underpowered. Então eu acho que ainda nessa situação talvez você fazer a manutenção seja interessante com as 2 drogas, mas não aumentou sobrevida global. E o outro foi o estudo do ICOC que olha para switch maintenance. Eu nem quero entrar muito em detalhe nisso, porque isso é passado. A gente agora está usando quimio-imuno, então acho que... Vamos ver o EGFR mutado. EGFR mutado. Acho que vale, porque uma das discussões, se você não tiver o osimertinib na primeira linha, o dado de quimio com geftinib versus geftinib isolado chamou muito minha atenção. Então. E acho que a conclusão foi, se eu não tiver o osimertinib, que eu não tenho um braço osimertinib que deveria ser o ideal ali, porque ele bate geftinib muito forte. Me chamou muito a atenção o ganho de sobrevida global. Você pode comentar aí? Então, de novo, eu diria que é um pouquinho do olhar para o passado. É passado. Por quê? Porque agora... Então, o estudo japonês tinha mostrado isso, que geftinib é o segundo, né? versus geftinib tem mais um com dacometinib, com dacometinib, né? Não, dacometinib tem um estudo com dacometinib monodroga que mostra versus muito sobrevida. Geftinib, versus isso. Mas vamos olhar para a estratégia de químio mais inibidor de EGFR. Então, quais foram as comparações? Tanto no estudo japonês quanto no estudo indiano. Era geftinib isolado versus geftinib mais platina e pemetrexed, seguido de pemetrexed e geftinib de manutenção. Então, no estudo japonês tinha um aumento de sobrevida enorme que a gente viu, chegando a sobrevida mediana de 50 meses, para o braço da combinação, e agora isso foi corroborado no estudo indiano, então, com 50% de redução do risco de morte, aí quando você faz a quimio mais geftinib, comparado com o geftinib isolado. A população do estudo indiano é uma população de mais alto risco, PS2, ela até mostrou a foto do hospital onde eles trabalham lá, então a gente entende por que os números absolutos foram menores, mas o ganho está lá. Eu digo que é um olhar para o passado porque está todo mundo agora interessado no osimertinib, nos inibidores de nova geração. E, inclusive, tem um estudo que está sendo feito e ele está passando por um estudo de fase 2, depois vai para a fase 3, se a fase 2 tiver sucesso, que é o osimertinib mais químio versus osimertinib. Então, isso é o que provavelmente vai vir. E o outro dado em pacientes mutados com mutação de EGFR foi a combinação de erlotinib mais ramucirumab versus erlotinib. Aumentou sobrevida livre de progressão, sobrevida global ainda muito imaturo para a gente analisar. Nós tínhamos com BEV também. A gente já tinha 2 estudos com erlotinib e bevacizumab. Então, de novo, eu digo é um olhar para o passado, porque a gente está usando as mesmas estratégias, aumenta a sobrevida livre de progressão, o impacto em sobrevida global ainda é incerto. E, de novo, a gente está mais preocupado agora com os inibidores de geração mais nova do que essas combinações mais antigas. O que eu diria de olhar para o futuro em terapia personalizada, drogas-alvo? Então, exon 14 skipping mutation no MET. Então, mutação no MET com exon 14 skipping mutations. Atividade de várias drogas foram apresentadas agora na ASCO. Quer dizer, quando progride com anti-EGFR, um dos mecanismos de escape... Não. Isso é para paciente que... MET primeira linha. MET primeira linha, é isso. 2% dos casos. Isso. Então, quando você tem exon 14 skipping mutation, a gente provavelmente vai ter alguma droga para MET aprovada nessa situação. Todas elas têm algum grau de atividade. Funcionaria também até chegar a essa, Criso funciona, mas a gente teve agora os dados com capmetinib e tepotinib e talvez as taxas de resposta sejam até um pouco maiores. Mas essas são experimentais ainda. São experimentais. Hoje nós temos disponível para MET só criso. Só criso, basicamente. E talvez cabozantinib com alguma atividade para MET também. É verdade. Então, você tem essas opções. Mas isso fica de olho porque isso vai acontecer. Os inibidores de RET, então foram apresentados os dados da droga Blue, né, que foi bastante ativo também. Então a gente não tem aprovado, mas isso provavelmente vai vir. Tem a Loxo e tem a Blue, duas grande atividade. Isso.
E os dados para mutações no exon 20, então tem algumas drogas que estão chegando para mutações do EGFR em exon 20, então também foram apresentados aqui. E teve um estudo que talvez tenha passado despercebido um pouquinho pelas pessoas, porque ele foi apresentado na sessão do Developmental Therapeutics, que é um inibidor de KRAS G12C. Então, a mutação do KRAS G12C, 10 pacientes com câncer de pulmão tratados, 5 respostas. Então, chama atenção, porque dá uns 13% dos cânceres de pulmão tem o KRAS G12C. Não é qualquer KRAS. O pâncreas, infelizmente, embora o KRAS está mutado em 90 e não sei quanto, essa é 1 a 3% só. Eu fui atrás na hora, falei, pâncreas gás. Aí eu fui olhar essa mutação especificamente, KRAS G12C, no pâncreas é bem rara, no pulmão é mais comum, dá uns 13% de pulmão, mas chamou atenção, é uma droga da Amgen, metade dos casos responderam e eu fiquei impressionado com isso. É a primeira vez que a gente consegue fazer droga-alvo para KRAS. Nunca se conseguiu antes. Isso é extremamente importante. Então, isso vai chegar. Então nós temos coisas novas. O exon 20, que é um problema para nós, a droga me pareceu bem ativa. Tem duas drogas, tem o Bosentinib e a droga do TEC, né? E as duas ativas. Boa atividade. Boa notícia, no KRAS, no G12C, que dá uns 13% dos casos de pulmão, que é um mercado importante. Né? Não estamos falando de um número pequeno. Muito bom, guys. Então, atenção a essas novas drogas. Cáter, você como um super expert em gastrointestinal, tem o corpo inteiro aqui. Você vai ter que pegar só o mais crítico. O que é que você acha que é practice change? Eu vou pegar o mais crítico. Só fazendo um adendo dos inibidores de KRAS, agora que o William acabou de falar, tinham pouquíssimos pacientes de cólon, todos eles doença estável, no máximo, atividade fraca. O pulmão foi o que mostrou a resposta. Mas a dose, parece que, como era um estudo de escalonamento de dose, a dose dos pacientes em cólon tinha sido inferior, tá? E eles chamam a atenção que, enfim, é só uma avaliação de KRAS, enfim, então pode ser que a gente ainda encontre mais pacientes. No cólon não está tão promissor, porque em RAS, pensa assim, pâncreas, pensa assim, em cólon, e o cólon ficou meio rechaçado, não parece ser o nicho da droga ainda, pelo menos por enquanto. Falando, vou aproveitar o cólon então, vou separar então os estudos de adjuvância, neoadjuvância e metastático. De adjuvância mais do mesmo, um olhar no passado, a história do IDEA ainda 3 versus 6 meses na adjuvância, foram apresentados os dados do estudo grego HORG, dos pacientes tanto de 2, estágio clínico 2 de alto risco como de 3. O estudo, para variar, aquele hazard ratio que começa com um menor intervalo de confiança antes do 1 e ultrapassa enormemente 1.3, enfim, não é conclusivo, é inconclusivo, mas eles fizeram uma análise interessante porque quando você vai ver aos 3 meses, você tem uma perda de sobrevida livre de progressão da ordem de 1%, que é justamente mais ou menos o mesmo número da neuropatia grau 3 na última visita dos pacientes. Então você ganha lá, perde cá, você pode ganhar 1% de sobrevida livre de progressão, mas você deixa de atingir em neuropatia grau 3, 1% dos pacientes, grau 2 foi 4% dos pacientes com neuropatia grau 2 na última visita. Então, a conclusão dos autores é que, fazendo os 3 meses, de preferência faça com o Capox, você não tem nenhum problema com isso, daí ele realmente se mostra não inferior na análise de subgrupo para esse esquema, mas você pode ganhar em diminuição de neurotoxicidade. Logo na sequência, eles emendaram uma avaliação do IDEA também, para os pacientes de estágio clínico 2 de alto risco. Só 4 estudos, o Scott tinha uma predominância inglesa, o Tosca, que era o italiano, o próprio Horg, que é o grego, e o japonês, o Alliance. E nesses 4 estudos que eles compilaram para avaliação especificamente do estágio clínico 2, o hazard ratio foi negativo, para 3 meses versus 6 meses. O intervalo de confiança começa em 1 ponto alguma coisa, vai até 1.35, então teoricamente o estudo não é não inferior para o estágio clínico 2 de alto risco. Mas quando, de novo, se dissecam os esquemas terapêuticos, mais uma vez se comprova que o Capox pode ser uma alternativa não inferior. Então, mais do mesmo, a gente continua. Então, se for usar alguma coisa para estágio 2 de alto risco, Capox seria a melhor opção. O FOLFOX, 6 meses, é isso. O FOLFOX, 3 meses, na análise foi negativo. É ruim, então, ele é inferior. Então, não usaram. Não, acho que tem que forçar o Capox e proteger
contra a náusea bom, porque 130 metros quadrados de oxa não é tão brincadeira na minha prática. Na última atualização das recomendações da ASCO, eles falam, você começa com 3 meses, com o intuito de 6 meses, e se o paciente tiver algum dado onde ele não consiga tolerar, separe em 3 e mantenha a fluoroperimidina, mas isso é difícil de prever quem vai ter, porque justamente onde acontece mais a neuropatia, né, é no desenrolar do esquema. Mas enfim, acho que é mais do mesmo. Tem bastante coisa de adjuvância, mas acho que só esses são os mais importantes. Vamos para a neoadjuvância, que é um tema, né? O cólon, coitado, ele fica rechaçado numa área onde não se fala em neoadjuvância. A maior dificuldade da neoadjuvância em cólon é você fazer esse estadiamento clínico correto, porque muitas vezes, não raro na prática, o paciente é N0 na tomografia e a gente pega na peça inúmeros linfonodos acometidos. Então, nesse estudo chamado Foxtrot, era um estudo que estava já no nosso radar de neoadjuvância. Justamente ele randomizou os pacientes para ou neoadjuvância com FOLFOX e seguido de cirurgia por um período de indução e depois fazia 4 ciclos de FOLFOX, operava-se 8 ciclos de FOLFOX versus opera-se e FOLFOX completo na adjuvância aos moldes do que a gente tem feito. O estudo, na verdade, ele teve um endpoint primário para sobrevida livre de progressão aos 2 anos. E quando a gente foi ver, o hazard ratio foi de 0,75, chamou a atenção quando bati o olho, mas com um P de 0,08. Então, infelizmente, o estudo é negativo para o endpoint primário. Curiosamente, algumas mensagens de quimio neoadjuvante vieram. A primeira, fazer quimio antes de cirurgia não atrapalhou quem vai operar. Isso para o cirurgião é importante. 2, proporcionou-se melhores cirurgias ou maiores cirurgias R0 em quem tinham feito quimioterapia neoadjuvante do que quem só operou upfront. 2, maior downstage, não só de T, e por último, maior downstage de N também. Então, na verdade, é uma filosofia, eu acho que é mais, eu não vejo muito, eu acho que tem estudos ainda em neoadjuvância para cólon para saírem, mas talvez seja muito mais filosófico a ideia do que practice changing. Tá? Mas se comentou bastante, tem um braço de panitumumab também, esse braço também panitumumab não acrescentou em absolutamente nada, o N ainda é pequeno, vai ter uma expansão maior, aguarda-se o papel do GFR nessa população. Tá? Indo um pouquinho para o metastático agora, nada novo, infelizmente. A gente tem um remédio novo, tem nada. Acho que estratégia mesmo, tá? Teve 2 estudos que eu levantei, um é o VISNO-1, que é um estudo onde eles comparam randomizado, onde eles comparam FOLFOX e bevacizumab versus FOLFOXIRI mais bevacizumab numa população de alto risco definida para quem tem mais do que 3 células tumorais circulantes. Então eles nicharam para um grupo potencial de alto risco. E o endpoint primário do estudo era a sobrevida livre de doença. Nesse estudo, a sobrevida livre de progressão foi melhor para quem tinha triplet, quem fazia o triplet mais BEV do que o doublet mais BEV. Chamando a atenção, eles conseguiram correlacionar esses pacientes que tinham mais que 3 células circulantes, eram pacientes de pior prognóstico, mais cólon direito, mais BRAF mutado, então parece ter uma correlação. E para esses, a gente já sabia intuitivamente que talvez fosse melhor você intensificar o esquema. A sobrevida global foi igual, foi no mesmo, foi idêntica, mas enfim, tem várias críticas do porquê que talvez a sobrevida global tenha sido igual. Mas não acho que seja practice change, mas CTC ou ctDNA em cólon vai vir com força. O segundo estudo que eu separei é o TRIBE2, que na verdade é um estudo de sequenciamento, no meu entendimento, um estudo de fase 3 randomizado, que justamente fez a pergunta de será que o triplet é melhor do que o doublet sequencial. Então, braço controle, doublet de FOLFOX mais BEV, fazia pelo menos 8 ciclos, ficava em manutenção de fluoroperimidina mais BEV, progrediu, trocava para FOLFIRI, mantendo BEVA, versus FOLFOXIRI, pelo menos 8 ciclos, manutenção de fluoroperimidina mais BEV, progrediu, voltava o rechallenge para FOLFOXIRI e seguia com BEVA. O endpoint primário, sobrevida livre de progressão, já tinha sido apresentada no ano passado no ESMO 2018, foi atualizado agora, 19 versus 17 meses, a favor do triplet, e sobrevida global também positiva, era endpoint secundário, mas também foi melhor para o triplet, 27 meses versus 22 meses. O que os autores questionaram bastante, assim, é uma população extremamente seleta, porque não podia ter feito oxaliplatina na adjuvância, tinha que estar mais de 6 meses do último capecitabina, performance 1 e 2, ou seja, porque a toxicidade é a maior mesmo. Então, o que eu acho que a mensagem que o estudo pode dar é que talvez o triplet possa ser um sequenciamento do que o doublet que a gente fazia FOLFOX, FOLFIRI, FOLFOX nessa população.
A grande e maior crítica é: será que a gente precisa reexpor os pacientes ao Fucoxire na segunda progressão? A sobrevida livre de progressão, quando você analisava depois do re-challenge, ela não foi estatisticamente significante, então os autores sugerem descalonando esses pacientes. Mas assim, é mais um olhar para sequenciamento. Nada de muita novidade no colo metastático. Vamos mudar um pouquinho agora, vamos subir para o Upper GI. Eu vou começar a falar um pouquinho de pâncreas, que acho que, graças a Deus, tem vindo nos últimos anos com algumas novidades. Falar um pouquinho de Genzari nab-paclitaxel adjuvante versus Genstabina. Esse Negativo, estudo negativo, negativo, eu vou ser um pouquinho mais confuso. Negativo. Sorry, negativo. Não foi... Curioso, né? Eles usaram pela primeira vez sobrevida livre de progressão como endpoint primário. Talvez desconfiaram da sobrevida global. A sobrevida global foi positiva e a sobrevida livre de progressão não foi. A sobrevida global foi positiva. Então, 40 meses versus 30. NebGen foi melhor. 40 vezes? 40 versus 32. Não, mas espera, NebGen 40 versus Gen aumentou a sobrevida global? Mas não foi endpoint secundário. E foi igual. A quantidade de pacientes usando segunda linha não foi diferente. Mas a sobrevida livre de progressão foi negativa na análise, não no investigador. Eu vi o estudo como negativo. Mas o estudo foi negativo. É FOLFIRINOX, então, quais são as opções? Que esse é preto no branco, esse é preto positivo. Né? 50 meses. E NebGen não seria uma boa alternativa. Opção para quem não tolera o FOLFIRINOX e pode ganhar duas drogas. E não só. Outro comentário. E onde fica o Genzar com capecitabina? Né? Exato, que era o antigo que a gente usava o Gencaf. Na verdade, o Genzar capecitabina ficou mais para R0, porque na análise subgrupo quem era R0 tinha melhor benefício, o FOLFIRINOX foi melhor para quem tinha R1, e a gente não tem esse dado para o Genab, então ele fica intermediário aí como opção para quem não tolera o FOLFIRINOX. Tá? Alguma droga nova para pâncreas? A gente tem agora... Seria sessão plenária, né? Mas plenária. Tá. Vamos falar do olaparib agora, do Paulo não, calma. Falar em sessão plenária, obrigado, guys. O Lima lembrou bem, óbvio, mas vamos falar agora do olaparib. Vamos falar então. Que eu acho que tem dois estudos practice change em GI, eu já vou chamar verdade, mas o primeiro esse é o Paulo Trial de manutenção para câncer de pâncreas metastático. Então, nesse estudo randomizado, os pacientes tinham que fazer o esquema de quimioterapia com platina. 90% fez o FOLFIRINOX mesmo, e esses pacientes tinham que ter feito até 16 semanas de quimio. Isso depois nas poster discussion a autora levantou porque eles falavam que é muito pouca quimioterapia de indução. Ela falou, não, pelo menos 16, e 30% dos pacientes fizeram mais que 16 semanas de quimioterapia. Então cuidado, que isso é um erro que eu percebi nos comentários. Mas foi pouca quimio no começo. Não, você fazia tanto quimio quanto você precisasse. É que você precisava pelo menos 16 semanas de quimio, você não poderia progredir. Um pouquinho antes, vamos falar um pouquinho, eles conseguiram screenar 3.300 pacientes e acharam 150 com mutação germinativa de BRCA1 e 2. Que dá 7,5%. Eu achei bastante alto o número, achei interessante. E acho que abre margem para a gente pesquisar mesmo, acho que tem que ser, daqui para frente, a pesquisa tem que ser feita. Na sessão de poster discussion, depois de estudos de fase de primeira linha e segunda linha, da combinação de químio com outros inibidores de PARP, pela PARIB, por exemplo, e você melhora os resultados, você estender isso para deficiência de recombinação homóloga. Então, tem coisa ainda para sair, não só mutação germinativa BRCA1 e 2. Mas, enfim, depois de 16 semanas de quimio de indução, esses pacientes eram randomizados ou para olaparib, 300mg 2 vezes, ou placebo, outra crítica. Porque no Panoptimox a gente deixava pelo menos a fluoroperimidina de manutenção até o re-challenge do FOLFIRINOX. Então, o placebo aí não caiu muito bem como braço controle, mas também não é muito difícil em Chemo Holiday que a gente possa oferecer para o paciente. Eu, por exemplo, sou meio fã de Chemo Holiday, quer viajar agora é uma boa época, parar quimio, isso é pâncreas, for God's sake, né? E o estudo é positivo para a sobrevida livre de progressão, hazard ratio de 0,52, se eu não me engano, traduzidos em 3 meses e meio versus 7 meses, a favor do olaparib. Então, eu acho que a practice changing, os discutidores, óbvio, tem todas essas ressalvas, mas para pâncreas a gente tem que agradecer esses novos dados, tá? Indo um pouquinho para estômago, tá? O estômago separei duas apresentações. Mas isso é um ponto. Se é um câncer de pâncreas, você vai procurar mutação de BRCA germinativa. Se vier uma mutação somática, eu acho que no ovário a gente aceita qualquer tipo de mutação, não vejo razão intelectual para não. Mas normalmente a gente checaria a germinativa, que é da ordem de 7,5%,
E, obviamente, provavelmente vai ser aprovado, como foi para a mama no Olympiad, que você dá o olaparib de manutenção pós-quimio e segura por um tempo maior sem quimioterapia. Eu acho que sugiro isso que vai você ser dê uma practice olhada nos posters que tem uma seção de FOLFIRI e velaparib na segunda linha e FOLFOX e velaparib na primeira linha, mostrando que os pacientes com recuperação homóloga deficiente têm maior, no subgrupo, tem maior vantagem do inibidor de PARP upfront. Então, acho que essa é a grande discussão e tem que abrir mesmo, eu acho, na minha opinião, para pesquisa de outras mutações de reparo de DNA. Então, só mudando um pouquinho para estômago, agora eu vou ressaltar trabalho de doença local, que é o ARTIST-2, amplamente esperado, radioterapia adjuvante pós-cirurgia versus SOX, S1 mais oxali versus S1. Estudo negativo. Exatamente, estudo japonês. Estudo negativo para o papel da radioterapia adjuvante. Que bom, porque aquela, com todo respeito, aquela rádio, for God's sake, já internou muita gente. Hoje eu não vejo mais câncer gástrico, mas quando eu via, tive que internar muita gente com rádio para isso. Essa história só não está morta porque ainda tem 2 estudos, o CRITICS-2 e o PRODIGY, que são estudos que colocam a perioperatória versus cross-alike, que é quimio-rádio neoadjuvância, adjuvante, e no meio um braço de rádio neoadjuvante. Então, temos 2 braços padrões e um de rádio neoadjuvante ainda para ser respondida a pergunta. Rádio acho que ainda não morreu totalmente ainda. Tá? Falar de estômago Keynote, do 062, acho que esse é um estudo que foi amplamente esperado. Copo meio cheio, meio vazio, 3 braços, 700 pacientes em média. Primeira linha de câncer gástrico metastático, pembrolizumab sozinho, quimioterapia sozinha, fluoracil cisplatina ou capecitabina cisplatina, ou quimio e pembrolizumab. Então vamos primeiro falar das comparações de pembro versus quimio. O endpoint primário do estudo foi sobrevida global, foi duplo, mas sobrevida global eles chamaram bastante atenção. No expressor mais que 1, pembrolizumab versus quimioterapia não é inferior. Para o CPS alto, maior que 10, sobrevida global foi superior para pembro versus quimio, traduzidos em 17 versus 10 meses. Isso, quimio sozinha versus pembro sozinho. Sobrevida livre de progressão, muito ruim para pembro versus quimio, sempre inferior para pembro, independente da expressão do CPS, e menor taxa de resposta no pembro do que quimio. E isso tem que ser levado em consideração. Se você optar por pembro versus quimio, você vai perder a taxa de resposta. Tá? E mesmo ocorrendo na cabeça. Exatamente. O William falando é bem parecido com o que aconteceu. A diferença é que o dele manteve sobrevida global, quimio imuno, enquanto que no estômago, quimio imuno não foi bem. É a primeira exceção. A gente tinha pulmão ia bem, cabeça e pescoço foi bem, mama foi bem. Quando chegou no estômago, que no 062 foi uma exceção. Quer dizer, quimio mais pembro não foi melhor do que quimio isolado. Acho que esse é correto isso. Então, tanto para o expressor maior que 1 como para o expressor maior do que 10, e a grande crítica, né, ou seja, o estudo não conseguiu demonstrar que a adição de pembrolizumab à quimioterapia muda qualquer desfecho, em termos de sobrevida global ou livre de progressão. Conclusão dos autores que pode oferecer o pembro isolado para autoexpressor. E mais uma vez a gente nicha o pembro. O autoexpressor foi 10 maior ou igual a 10. Né? A gente nicha para um subgrupo. E aí, de novo, a gente cai no segunda linha, o 061. Eu acho que pode ser uma opção, uma pessoa muito frágil, uma pessoa muito idosa. Eu mesmo eu não vejo mais câncer gástrico. O William, quando dá uma ordem, a gente leva a sério, exceto o Maluf. Mas o ponto é, eu estou com uma senhora que teve um câncer de estômago há 20 anos. Aí nós pensamos que era um outro câncer. Apareceram umas novas pulmonares e tal. Fizemos aquele teste do fluorescimatote para achar o primário desconhecido geneticamente e estômago, topo, estômago. E a imunossoquímica não fechava de jeito nenhum. O BAC falou, não consigo esclarecer estômago ou não. Estômago. Quando eu vi o abstract do 062, eu mandei um torpedo para minha assistente e falei, olha, manda checar um CPS nesse estômago. E se vier uma hora igual a 10, talvez é uma senhora idosa, 80 e poucos anos, talvez eu possa dar até pembro isolado para ela, sem usar químio. Então eu acho que esse pode ser situações em que eu use a imunoterapia isolada só para controlar, manter a doença quieta e assim por diante. 062, segunda linha, foi negativo para o estômago, toma cuidado. 059 é fase 2, mas é positivo para o autoexpressor na terceira linha, então é subgrupo.
E o Keynote 181, que é para esôfago distal, ele é positivo na segunda linha para adeno autoexpressor CPS maior do que 10 ou qualquer SEC. O meu medo é a gente ficar nichando subgrupo no estômago. É só minha Primeiro crítica. fica mais confuso. Ainda bem, eu não vejo estômago gás, mas aqui tem um super X, se você precisar, hein? Sabe o que está falando. Muito bom. Alguma coisa mais de GI que sobre... Eu tenho um estudo Practice Change que eu preciso falar, que é o segundo, que é o ABC06, que é o estudo de vias biliares, segunda linha, randomizado, segunda linha versus placebo, para quem progrediu a Genzar cisplatina. Folfox, não é? Folfox. Então, os pacientes foram oferecidos Folfox versus placebo, hazard ratio de 0,69, traduzidos em um benefício de 1 mês. Então, mas quem progride em Cigen na primeira linha, a segunda linha é Folfox. É a melhor opção. Practice Changing, relatório para convênio, fase 3, placebo controlado, fácil justificado, é Practice Change daqui para frente. A gente já fazia isso, baseado em estudo de fase 2, a gente só conseguiu mas agora justifica mais fácil. Exatamente. Ok, última parte. Vamos ver agora. Maluf, cérebro. O cérebro está mal, né? Alguma coisa Practice Changing primário cerebral? Sim, e eu acho que a gente voltou para trás. Ixi, nós não fomos para frente. Guys, eu estou até sentando melhor aqui. Eu sei que cérebro é uma área que a gente está esperando sempre alguma coisa incrível, mas acho que teve 2 estudos importantes de cérebro. Um estudo chamado CATNON, que é um estudo só com gliomas anaplásicos, um estudo grande com mais 600 pacientes. O Martin van der Been é o primeiro autor desse trabalho, e ele compara um desenho 2x2 só em gliomas grau 3, químio e rádio versus rádio, químio adjuvante com T-modal, sim ou não. Então são 2 perguntas. 2x2 fatorial, né? Tá. Concomitante T-modal benéfico ou não, adjuvante benéfico T-modal não. A gente já sabia que T-modal adjuvante era benéfico em termos de sobrevida, mas nesse congresso desse ano foi avaliado os braços de químio rádio versus rádio, ou seja, concomitância. E não houve benefício de sobrevida global. Talvez numa análise de subgrupo para o IDH mutado, sim, mas o estudo foi um estudo negativo. Quer dizer, a gente tratava como GBE nos velhos tempos, porque, né? Extrapolava. Exato. Porque grau 3, finge que é grau 4. E agora você faria como? Você faria rádio primeiro, depois a temozolomida adjuvante? Exato. Então você vai manter dessa forma. Exato. Talvez uma exceção em alguns pacientes com IDH mutado. Tá. E lembrar que no estudo do STUP original, 3% dos pacientes tinham glioma anaplásico, ou seja, fazia parte do critério de inclusão, mas era muito pouco representado. Então esse é um estudo, na minha opinião, importante, que é Practice Changing. Acho que a maioria das pessoas, como nós fazíamos, quimio rádio seguido de T-modal, agora o padrão seria rádio seguido de T-modal. Se o IDH tiver mutado. O que na verdade é exceção, né? A grande maioria dos gliomas grau 3 vai vir com IDH selvagem, diferente dos gliomas de baixo grau. Perfeito. O segundo estudo é um estudo randomizado de fase 2, com acho que 166 pacientes, estudo que é pequeno. Ele comparou quimio rádio seguido de 6 ciclos de T-modal, e havia randomização entre seguir mais 6 ciclos ou não. Mas para que? Grau 3 ou? Grau 4. Glioblastoma. Basicamente, a pergunta é porque nós tínhamos muitos dados retrospectivos de T-modal por tempo estendido versus curto. Então ficou 6 versus 12 meses. Exato. E não houve nenhum benefício em termos de uma evolução mais favorável de 12 ciclos versus 6. Então as seguradoras amaram isso aí. Cuidado, guys, eu não vejo tumor cerebral também, o William disse não. O ponto é que era 12 versus 6, muita gente dava 12, muita gente dava até Deus dizer para, não era? E na verdade... E agora 6 meses mesmo, igual o original do STUP, correto? Exato. Lembrar que o estudo não é grande, é um estudo de fase 2, randomizado, mas mas não dá hints, né? De que vale a pena fazer um fase 3, né? Ele emite um sinal de que talvez devamos parar em 6 ciclos para Então o padrão vai ficar quimio rádio seguido de 6 ciclos de temozolomida, como o estudo original do STUP, há 50 mil anos atrás. Essa história é tão interessante que todos os estudos de glioblastoma colocaram com o braço o controle, comparando 12, né? 12 ciclos. É verdade. Bom, agora voltamos ao drawing board. Então acho que a gente foi para menos... Bom, atenção, guys. A gente foi para menos tratamento para o glioma grau 3, menos tratamento para o glioma grau 4.
Passando para câncer do aparelho geniturinário, vou começar com próstata, uma sequência didática. Então, recorrência bioquímica pós-prostatectomia radical. A gente teve um update do estudo GETUG e AFU 16. Foram 742 pacientes, onde obrigatoriamente o PSA tinha que ficar zerado pós-prostatectomia, ou seja, não tinham pacientes com PSA persistente, num período de 6 meses. E a randomização foi entre radioterapia com ou sem castração por 6 meses. Tinha que atingir maior ou 0,2 do PSA, não é? Exato, era o critério para recidiva bioquímica. Também não faço próstata, mas meio metido ainda. Tá. Continua, Fernando. You're on camera. Você tem algum comentário? Eles editam. Eles não têm que editar nada. Tá Eles perfeito. editam. Então, o cara atingia maior que 0,2 de PSA, depois de negativo, foi randomizado a 6 meses de hormônio junto com o rádio versus rádio isolado. E a gente teve os dados agora de 10 anos. Então, rádio mais hormônio reduziu o risco de progressão ou morte em 44%, o risco de metástase em 27%, sobrevida global ainda não diferente. Mas, para mim, esse é um estudo, como é o estudo 9601, com 2 anos de bicalutamida, com o padrão ouro para recidiva bioquímica, e pacientes têm uma expectativa de vida relativamente elevada. Até porque se não tivesse, nem radioterapia teria sido feita e nem cirurgia teria sido proposta. Então, esse é um estudo importante. Acho que no MOC já está assim, ainda não está? Tá, esse é um estudo que corrobora... Só consolida a nossa recomendação. Tá. O segundo estudo, o estudo com darolutamida na doença M0-CRPC, é um estudo que mostrou dados novos em relação à primeira publicação. E o Karim Fizazi, então, mostrou esse estudo comparando dárulo versus placebo, para quem tinha, então, recidiva bioquímica castração resistente, com doubling time menor do que 10 meses de PSA e PSA maior que 2. Esse estudo mostrou que darolutamida reduziu o risco de progressão sintomática em 35%, reduziu o risco de complicações ósseas em 57%, a sobrevida ainda não é matura, mas o P é de 0,045, e muito interessante, o FACT-CP, que é o critério de qualidade de vida, foi melhor para darolutamida em 20%. E por quê? Porque o risco de redução de sintomas intestinais foi menor em 22% para darolutamida e em 36% nos sintomas urinários. E é uma coisa que não fazia muito sentido, porque se é uma doença M0-CRPC, por que a droga vai melhorar os sintomas urinários? Porque provavelmente nesse grupo de doentes que se beneficiou em termos de sintomas, talvez tivesse células prostáticas malignas na próstata, por exemplo, irradiada, que não eram visíveis pelos exames. Então, é um dos primeiros estudos interessantes conceituais que mostra melhora na sintomatologia de quem teoricamente é assintomático, porque não tem evidência de doença clínica. Passando agora para a doença castração sensível, agora metastática. Nós temos 2 importantíssimos estudos. Quando eu falo practice change, eles vêm se juntar com outras 2 alternativas. Um estudo chamado Titan, é um estudo com 1.052 pacientes. O Qin Shi foi o primeiro autor, tanto do paper do New England Journal quanto da apresentação, comparando castração mais ou menos apalutamida, independente do risco da doença. É APA versus placebo? Exato. Isso é importante por causa do Enzamet, que é versus um antiandrogênio de primeira geração. Né? Exato. Então esse é versus placebo, APA, né? O Titan, né? O Titan. E APA mais castração versus castração reduziu o risco de morte em 33%, reduziu o risco de progressão radiológica em 52%, sem nenhum detrimento na qualidade de vida e os efeitos colaterais esperados. Então, castração e APA é uma opção, já vou comentar as outras, na doença metastática, castração sensível. O segundo estudo, chamado Enzamet, foi sessão plenária, o Chris Sweeney, um amigo querido, apresentou então esse trabalho na plenária, um estudo com 1.125 doentes, um estudo um pouquinho maior do que o Titan, e comparou castração mais enzalutamida versus castração mais um inibidor do receptor do andrógeno de primeira geração, bicalutamida, flutamida. Foi permitido docetaxel concomitante. Essa é uma diferença. E 44% dos pacientes usaram docetaxel concomitante, 56% não. Principalmente porque ele era o primeiro autor do Charter, né?
Christopher Sweeney era o primeiro autor do Charter, não? Não, e na Mas verdade, estou certo ou errado? essa estratégia Ele está impressionado com o meu conhecimento de próstata, eu não vejo Estou próstata. chocado. Primeiro o Zaid falou, quando não tinha a gravação, onde que era a próstata. Eu já fiquei feliz. Exato. Onde estava localizado, que era o tamanho de uma noz. Aí eu falei, bacana, acertamos. Mas voltando para esse estudo importante, Busa, então essa é uma diferença. Quer dizer, incluir o docetaxel como um critério de inclusão, acho que teve relação também para aumentar o poder de inclusão e deixar uma amostra mais ampla de pacientes. E comparou outra vez, diferente dos outros estudos, não com placebo, mas com braço, que era um anti-hidrogênio periférico de geração mais antiga. 53% dos pacientes tinham doença de alto volume, 47% não. E o estudo mostrou também o mesmo grau de redução do risco de morte que o Titan, de 33%, 60% de redução do risco de progressão clínica da doença. Tá? Interessante é que na análise subgrupo, quem recebeu quimioterapia, mais castração, mais ENZA, não foi melhor do que quem recebeu quimioterapia, castração, ibica ou flutamida. Então eu acho que para esse grupo de químio, eu não aconselharia o tratamento triplo, de castração, químio... Que era uma dúvida no passado. Né? Exato, enzalutamida. Tá? Então isso tudo também é practice change, colocando castração e ENZA como uma outra opção, junto com castração e apalutamida, junto com castração e abiraterona, que é o Latitude e o Stampede, e junto com castração e docetaxel, que é o Charter e o Stampede. Como optar por cada uma dessas? Essa é uma pergunta de $1 milhão. A gente favorece quimioterapia para quem tem componente neuroendócrino, favorece quimioterapia para quem tem um PSA proporcionalmente muito, muito baixo, ou aliás, desproporcionalmente baixo em relação à doença, ou para quem tem características puramente anaplásicas. Entre APA, AB ou ENZA, dificílimo, aí vai ter relação com comorbidades e perfil de efeitos colaterais. Castração resistente, acho que importantes estudos. Um estudo muito interessante também o Qin Shi apresentou, é um estudo com 95 pacientes que compara em quem tinha características de mau prognóstico, cabazitaxel versus AB ou enzalutamida, não E, AB ou ENZA. Quais eram essas características? Metástase visceral é uma delas, ou tempo de castração menor do que 12 meses até a progressão, ou 4 de 6 características, que eram DHL alto, albumina baixa, fosfatase alcalina elevada, doença visceral sendo fígado ou pulmão, tempo de castração menor do que 6 meses ou PS baixo. Então, esse estudo tentou então comparar uma população de péssimo prognóstico, químio de segunda linha versus AB ou ENZA, pacientes já tinham recebido docetaxel. E no resultado de controle de doença, houve uma vantagem de 17% em favor de cabase frente a AB ou ENZA. Foi 70% versus 87%. Sobrevida não foi diferente, mas teve uma tendência favorecendo cabase. Minha conclusão é que para pacientes com doença de cunho agressivo, denotando alguma resistência ao hormônio, talvez cabase em pacientes com bom performance seja mais interessante, reservando AB ou ENZA para um segundo momento. Tá? Mas é um estudo, outra vez, de fase 2 randomizado, com todos os caveats no fase 2 randomizado. Um outro estudo, com 92 pacientes, foi o TOPAR-BB. TOPAR-BB incluiu pacientes politratados, avaliando o papel de olaparib quem tinha alteração de gene de reparo. Então, diferente do estudo do Demateu do New England Journal, e foi ele que apresentou esse trabalho, foram só pacientes com alteração de gene de reparo. Comparando duas doses de olaparib, 300 mg 2 vezes ou 400 2 vezes. A resposta global foi da ordem de 46%. Talvez uma pequena diferença em favor da dose mais alta para mais baixa, mas um grande número teve que descer para a dose menor. Mas muito interessante é que, dependendo do tipo de gene de reparo, o que o Barros falou em câncer de mama, as respostas são completamente díspares, diferentes. Então, quem tinha mutação do BRCA1 ou 2, a resposta foi de 83%. Quem tinha alteração do PALB foi de 57%. Quem tinha alteração do ATM foi de 35%. Quem tinha do CDK12 foi de 25%. Então, mostrando que os genes de reparo são completamente distintos. E aí vai vir uma segunda discussão, depois é explorar se é monoalélico, bialélico, que isso pode ter uma diferença. Então, olaparib, para mim, hoje, é uma estratégia que tem
há um gene de reparo alterado, uma estratégia que deve ser pensada depois de falha aos tratamentos iniciais. Então, eu acho que próstata, no global, esse é acho que os trabalhos mais relevantes. Passando para câncer de rim, teve a atualização do Keynote 426. Uma atualização mostrou dados consistentes, o estudo que comparou Pembroaxi versus sunitinib em todos os subgrupos. Tá? Quer dizer, paciente prognóstico bom, intermediário ou desfavorável. O hazard ratio de redução do risco de morte para prognóstico bom foi de 36% em favor da combinação. Prognóstico ruim ou desfavorável, o hazard ratio foi ainda melhor, foi de 48% de redução do risco de morte. E na análise dos componentes sarcomatoide, independente, eles não conseguiram quantificar o quanto do componente, a redução do risco de morte foi da ordem de 42%. Taxas de resposta, o dobro praticamente do que sunitinib. Então, o Keynote 426 é uma consolidação da apresentação na ASCO pelo Brian Rini, foi ele o primeiro autor desse trabalho que apresentou, mostra que essa combinação é incrivelmente ativa em todos os subgrupos. Risco bom, médio, desfavorável e componente sarcomatoide. Câncer de bexiga é um estudo importante com Infortumab vedotin, um estudo com 125 pacientes tratados previamente com químio e IO, quer dizer, é um inibidor do PD1, PDL1. Taxa de resposta de 44%, onde 12% resposta completa, 32% resposta parcial, droga bem tolerada. Então esse para mim é uma droga que também está em fast tracking pelo FDA, vai chegar no Brasil, é uma opção sólida de quem falhou quimioterapia e imunoterapia câncer de bexiga. A atualização também dos dados do estudo com erdafitinib, da Arline, com 99 doentes, uma análise, então eles pegaram subgrupos e o que eles mostraram? Que erdafitinib, na dose de 8 miligramas, que teve uma resposta de 40,4%, foi ativa em virtualmente todos os subgrupos. Quais foram eles? Idade maior ou menor do que 75 anos, presença de metástase visceral ou não, qualquer risco, fator de risco de acordo com o Belmont, e o PS, que foi a única exceção. A única taxa de resposta baixa foi no ICOG 2, mas 0,1 ela foi elevada. Então, uma droga incrivelmente ativa para quem tem a fusão do FGFR2 ou 3 ou a mutação do FGFR3. Então, uma droga que também entra no cenário, já aprovada no país, inclusive, para quem tem essa alteração pós-falha à quimioterapia. Então, acho que em câncer de bexiga, rim e próstata são os trabalhos mais importantes. Passando agora para câncer ginecológico. 2 estudos que, na minha opinião, vão levar por uma solicitação do FDA, que são os papéis dos inibidores de PD1 e PDL1 em quem tem câncer de endométrio, politratado, metastático recorrente e que tem alteração do gene de reparo. Então, o estudo foi com durvalumab, outro com avelumab, e quem tinha repair deficiency, e ele mostrou uma resposta de 30% com uma dessas drogas. O que, na verdade, vai de acordo com o estudo de Pembro, né, daquele do New England, que foi a primeira aprovação agnóstica. Em câncer de ovário, um estudo muito importante, que é um estudo que avaliou combinação de quimioterapia em pacientes idosos e frágeis. Tinham 5 critérios para fragilidade que basicamente incorporavam pacientes que tinham uma baixa condição clínica, uma baixa atividade do dia a dia. Os 3 braços eram carbitaxol a cada 3 semanas, carbitaxol semanal ou carboplatina pura, que era uma recomendação nossa do MOC para quem era muito frágil, porque tinha um estudo chamado ICON que não mostrou piora de carbo puro em relação ao carbitaxol. Esse é um estudo randomizado de fase 2, não é grande, então precisa tomar um pouco de cuidado. 120 pacientes mostrando que carboplatina pura foi inferior em termos de sobrevida global e nível de progressão em relação ao carbitaxol a cada 3 semanas. E a conclusão da autora é que, a despeito de ser frágil, a despeito de ser idosa, merece combinação de carboplatina e paclitaxel. Então, no MOC, carbo isolado vai cair fora. O estudo não é um estudo assim, robusto, mas eu acho que a gente precisa colocar mais 2 cruzinhas de warning. Ainda em câncer de ovário, um estudo importante com niraparib e bevacizumab versus niraparib no braço controle. Estudo por volta de 100 pacientes, muito parecido com o estudo anterior que foi feito com olaparib e um outro angiogênico, o cediranib, e que mostrou uma redução do risco de progressão ou morte em pacientes com doença platino-sensível recorrente de 65%. As curvas são incríveis. O
PFS é incrivelmente grande, como foi no outro estudo. Então, provavelmente, nós vamos caminhar para tratamentos, na minha opinião, não quimioterápicos na recorrência em câncer de ovário. E 2 estudos com olaparib, 2 estudos randomizados de fase 2, olaparib versus quimioterapia, a escolha do investigador em doença platino-sensível, mas quimioterapia sem ser com platina. Essa foi uma crítica. E que mostrou que olaparib, quem tinha mutação, teve um hazard ratio de sobrevida livre de progressão incrivelmente melhor do que quimioterapia na doença platino-sensível, com uma taxa de resposta bem alta. E na doença platino-resistente, estudo com 100 pacientes, mostrou uma taxa de resposta melhor, ainda era não selecionado, podia ter mutação ou não, com quimioterapia. Então, a olaparib, na minha opinião, ganha um espaço grande, não só na primeira linha, de acordo com o solo 1, quem tem a mutação, né, pós-quimioterapia, mas como da sua aprovação na doença platino-sensível em quem tem ou não a mutação como tratamento indicado de manutenção pós-resposta à quimioterapia de segunda ou terceira linha baseada em platina. E esses dados mostram que ele é ativo não só contra placebo, mas também contra a quimioterapia. E para fechar, câncer de colo de útero, que é uma área muito prevalente no país, 2 estudos, um que comparou químio seguido de cirurgia versus quimio e rádio, e mostrou que neoadjuvância é ruim, não faz bem para câncer de colo de útero. André Murad tinha já um paper antigo disso sobre isso, falando que não era bom, né? E tinha um paper indiano também, e esse estudo mostrou que a sobrevida global ela foi um pouco inferior, mas o PFS foi muito inferior em termos significativos, então essa é uma opção que a gente pula fora. O segundo estudo que avaliou o papel da cirurgia minimamente invasiva para operar pacientes com câncer de colo de útero versus cirurgia aberta. Já tinha os dados do LACA, que é o estudo que estava no New England, 2 estudos, um deles foi o Pedro Ramírez, o autor, mostrando que cirurgia minimamente invasiva no banco de dados de 700 pacientes tem mais recidiva local regional do que cirurgia aberta. Então, a tecnologia veio para muitas áreas da medicina, a robótica veio para muitas áreas, mas não veio ainda para colo de útero. E por último, o tumor raro, que é o carcinosarcoma, um estudo randomizado com mais 600 pacientes, avaliando carbitaxol, ou cisplatina e fosfamida, que é o esquema padrão, estádio 1 a 4, carcinosarcoma, mostrando que carbitaxol teve uma sobrevida global 8 meses melhor do que cis e ifo, não foi significativo, mas foi borderline. O PFS foi bem melhor para carbitaxol e a tolerabilidade também, então isso corrobora o que a gente já tinha recomendado no MOC, que para carcinosarcoma, carbitaxol é o esquema quimioterápico de eleição. Então nós vamos tirar cis-ifo, que era um estudo mais antigo, né? Então, vamos tirar agora, vai ficar carbitaxel para carcinosarcoma. Exatamente. Então esse foi o wrap-up. Muito bom, Fernando, você tem uma memória fantástica, vocês estão vendo aí, não está colando nada. A minha memória é horrível, mas tem uma coisa importante. É muito comum as pessoas me dizerem, Musaid, em melanoma, um paciente meu está tomando esteroide, 4 miligramas, 8 miligramas de dexametasona. Posso usar ipinivo para tratar a metacerebral? E o Hussein Taub apresentou um estudo chamado Cohort B, do estudo de ipinivo para metacerebral, número pequeno, 18, mas a mensagem ficou clara. Os pacientes não podiam receber mais do que 4 miligramas de dexametasona. E só 4 pacientes de 18 responderam. E desses 4, 3 não estavam com esteroide. Esse cohort B não era que estava com esteroide, mas eram sintomáticos. Podiam estar com esteroide então. Então a ideia, provavelmente, não é uma boa ideia usar esteroide com checkpoint inhibitor. A gente tem dados em pulmão, em vários cânceres, mas não é uma boa ideia. Então se tiver metacerebral e você conseguir baixar, por exemplo, usando terapia-alvo, se o tumor for BRAF mutado, use terapia-alvo, tire o esteroide e aí tente o seu ipinivo. As respostas que ocorreram na atualização do estudo do Checkmate foram profundas. Tem doentes sem recorrência, anos. Provavelmente você consegue curar uma parcela de pacientes, inclusive com metacerebral, usando o IP3 nível 1. Foi perguntado se IP1 nível 3 daria a mesma coisa. O Hussein muito cautelosamente disse, nós não sabemos, temos que esperar mais dados. Por agora, IP3 nível 1. Guys, nós vamos finalizar aqui. Foi uma ASCO interessante, não tão boa quanto a gente queria. A gente está querendo a cura do pâncreas mesmo, mas vai chegar lá. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado. Barrios, William, Carter, Maluf, muito obrigado. Obrigado.